muita paz. Bem, Magdala, ao tempo de Jesus, era quase uma pérola encravada no contorno suave do mar da Galileia. Esse mar que ficaria famoso na história do Evangelho de Jesus era cercado por aldeias, cidades gloriosas, Cafarnaum, por Betsaida e por tantas outras, graças ao mar piscoso, que era a razão de vida de gerações do passado e das gerações que hoje nos alcançam. Ainda é um mar piscoso. As cidades cresceram, desenvolveram-se, transformaram-se em grandes urbes, mas o mar continua com as suas canções do entardecer, a brisa matutina e a beleza incomparável da sua colocação geográfica. Ele está mais ou menos 200 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo. E ele é constituído pelo Rio Jordão, que desce de uma pequena nascente e que vai incorporando outras vertentes do caminho e começa a preencher aquele abismo até transbordar no sul, vencendo o deserto e alcançar uma das maiores fendas do planeta terrestre, 400 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo. E ali as suas águas pararam, salgaram-se, por isso é chamado o Mar Morto. E, curiosamente, nos últimos anos, ele está realmente morrendo. As suas águas estão recuando e terras salgadas estão aparecendo. Mas ali, nessa paisagem que é um cromo, os entardeceres são de fogo, do sol, os amanheceres são pálidos, mas o meio-dia é ardente. A brisa é sempre fresca porque sopra de um para o outro lugar. E a cidade de Magdala, além de famosa, hospedou no passado a grande Cleópatra por 2 vezes, que viera no verão escaldante do Egito para aquela paisagem romântica e suave. Numa das noites de Magdala, em que a cidade parecia dormir, nesse silêncio tranquilo das urbes do interior, alguém se aproxima de um verdadeiro palácio. Os muros altos, um portão de entrada de madeira velha, e com o cajado golpeia a madeira já envelhecida. Alguém abre o postigo e vê o mendigo e lhe pergunta, mas a esta hora, fazendo balbúrdia, quando a senhora dorme, que pretende? E o estranho diz, falar com a senhora. Como falar com a senhora? Hoje ela não recebeu a ninguém. Nós tivemos aqui personalidades as mais raras, um representante das legiões, também tivemos um rabino, tivemos convidados especiais, mas hoje ela não atende. O homem diz, mas necessito falar com ela. Então a pessoa bateu o postigo e ameaçou. Se insistir, eu vou buscar os cães e o expulsarei da porta. Mas o visitante era tenaz e continuou a bater agora com mais força o cajado da porta de carvalho que repercutia no pátio, um lindo jardim, de onde gotejavam maravilhosa água tranquila
que molhava a plantação especial. O escravo retorna, abre a porta e tenta expulsar o estranho. Este é atrevido. Empurra-o e se adentra na área interior. E avança até o pátio em que estão mulheres. Quero falar com a senhora. A dama que a acompanha respondeu, mas é impossível. Ademais, você é um mendigo que vem fazer aqui. A senhora não recebe qualquer um. Tem que estabelecer horário e outras condições. Eu venho a convite da senhora. Eu a encontrei há poucos dias na estrada aqui na Galileia. Eu era portador de lepra e lhe pedi uma esmola. Ela estava sendo carregada por 4 escravos na liteira. Ao ouvir a palavra, ela abriu a cortina branca e atirou-me uma moeda de ouro. És isto que necessita? É, senhora. O seu semblante resplandecente de beleza faz-se nome. E me ajoelhei automaticamente. Que procuras? O Rabi Galileu que nos limpa as misérias humanas. E tu crês que ele vai limpar a tua lepra? Ó, senhora, ele já o fez para muita gente e de certo fará também para mim. Pois então vai, porque tu tens a lepra de fora e eu tenho a lepra interior. Vai. E não quero gratidão de tua parte pela moeda que te dou. É um sestércio de ouro. Mas se tu encontrares, vai à minha casa e dize-me, senhora, eu encontrei o Messias. Eu necessito do Messias. As últimas palavras foram quase inaudíveis. Ela puxou a cortina, deu um sinal e os servos conduziram-na. Eu encontrei o Senhor. Vede, falou ele para os serviçais de cozinha. Estou curado. Nada. Eles olharam assustados. E a dama disse, fala baixo. A senhora está atacada pelos 7 demônios. Periodicamente ela entra em transe e as forças do Hades tomam conta dela. Agora mesmo vou vê-la. Mas se estiver desperta, eu te virei chamar. A serva se adentrou por corredores forrados de tapetes persas e ele foi atrás. Em uma sala ampla, que era uma alcova, havia perfumes no ar, incensos. Estava um pouco escurecido. A luz penetrava a luz de luar por uma claraboia que ficava na parte final. E então ele viu deitada sobre o triclinium aquela mulher que o encantara. Então, quando a serva o viu, quis expulsá-lo. Ele ameaçou fazer ruído. E então a serva recuou. Ele aproximou-se da mulher que estava em êxtase, o olhar perdido no infinito, a tez pálida, a cabeleira colada à testa suarenta. Tocou-lhe o ombro desnudo, disse-lhe, Senhora, Senhora, Jesus está aqui perto. A mulher não reagiu. Com as 2 mãos, Senhora, Senhora! Ela acordou lânguida daquele estado e com os olhos ainda em névoa, perguntou, quem és tu? O mendigo da estrada, senhora, a quem ofereceste um sestércio de ouro. Eu fui buscar Jesus, eu encontrei Jesus, senhora, e venho dizer-vos que ele aqui está pertinho, em Cafarnaum, a cidade próxima, a meia hora de barca. Senhora, ele está dormindo na casa de uma amiga. Amigos, ele os tem muitos.
mas escolheu a casa, aliás, de um amigo devotado chamado Simão Barjonas. Vem, senhora, já é tarde, mas ele sempre espera pelos infelizes. A mulher ergueu-se, sentou-se no leito forrado de cetim e disse: conta-me. Não tenho o que contar, senhora. Eu acerquei-me e antes que eu abrisse a boca, ele disse: eu te curo em nome do Pai. As rosas roxas da lepra desapareceram do meu peito diante dos meus olhos. Vê, senhora. E abriu a camisa rasgada. E ela olhou. E ela disse: mas isso também vários profetas. Vários profetas fazem. A minha lepra é muito pior. Está dentro. E ele, certamente, como homem, ele deve reprochar a minha conduta. Todos sabem. Eu sou uma milionária vendedora de ilusões. Senhora, ele é diferente de tudo que eu já vi. Também eu sou um viajor das estradas. Conheço o mundo. Eu sei o que é a humanidade. E nunca vi tanta doçura nos seus olhos e tanto carinho nos seus gestos. Venha comigo, senhora. Ele está perto. Mas eu, senhora, não percamos tempo. E ele puxou uma pequena corda que dava sinal para dentro da casa e apareceu um homem africano, poderoso. Senhora, prepare a barca. Iremos a Cafarnaum. Agora, senhora, agora. O homem saiu. Ela vestiu-se. Colocou um péplo romano, um pesado manto sobre os ombros. E ele disse: venha comigo, senhora. Saíram por uma porta lateral. Alcançaram a rua que dormia pelo portão de madeira. E chegaram à praia. O mar lambia as areias, os seixos, as pedras miúdas, marrons, enquanto a natureza estuava de estrelas dos céus. O barqueiro estava de pé. Ela entrou, sentou-se. Ele foi em pós e disse: para lá. Ali, Cafarnaum. Somente se ouviam as ânsias da natureza. O barco cortava as águas. Uma brisa leve e fria. E alguns minutos depois, voltou a cravar na areia, próxima a uma casa que estava a poucos passos da imensa sinagoga. E então o homem disse: ali naquela casa, senhora, veja, a porta está semiaberta, a porta que dá para os fundos. Senhora, ele vos espera. Ela levantou-se, trêmula. As emoções eram maiores do que o seu pudor. Tentou voltar, mas ele disse: senhora, não perca a oportunidade. E ela pisou na areia molhada, na areia seca, e golpeou suavemente a porta. Empurrou-a. A velha porta rangeu em gonzos enferrujados. E quando o quadrângulo de luar caiu sobre a sala, sentado no meio da sala, sob uma pedra, estava Jesus. Ela pôde ver-lhe a cabeleira na tonalidade do mel, partida ao meio, que lhe caía ondulada. E ao fazer zoada, ela gritou: Rabone, que significa mestrezinho ou mestre querido. Ele moveu a cabeça na sua direção.
o cabelo em madeixas encaracoladas, desceu suavemente pelo ombro. Ele era um nazareno, e os nazarenos nunca cortavam o cabelo nem a barba. Era uma das suas características. Havia em torno dele uma auréola. Parecia uma luz peregrina que lhe iluminava a face suave. Os dois olhos pareciam duas estrelas no rosto do zimbório noturno. E ela se ajoelhou e disse: Rabi. E ele redarguiu: Maria. Ó Senhor, tu me conheces? Miriam. A voz ficou no ar. Ergo bonus. E não terminou a frase. Ele queria dizer que era o bom carneiro de Deus. Ou talvez que era o pastor que viera em nome de Deus. Mas ela interrompeu: Senhor, se tu me conheces, tu sabes. Tu sabes da minha desventura. Maria, se tu te sentes desventurada, ama Maria. Mas, Senhor, eu vendo ilusões. Ama Maria. Ama os teus filhos. Filhos. Não os tenho, Senhor. Tenho o ventre varado muitas vezes, mas não tive a honra de ser mãe. Maria, quando eu digo os teus filhos, não me refiro àqueles que saem da carne. Eu me refiro às crianças que não têm mães e às mães que não têm filhos, como tu e outras. Ama-os. Ela me deu a cabeça. Ó Senhor, eu daria a minha vida para seguir-vos. Eu aceito, Maria. Mas não agora. Agora vai e ama. Um dia eu te pedirei o testemunho. Esperarei por ti. Vai, Maria. Ela saiu de costas para o mar, contemplando na escuridão aquele vulto aureolado de luz. Entrou na barca e os seus olhos também estavam agora adornados de claridades siderais. A barca retornou a Magdala. O mendigo seguiu o seu rumo. E no dia seguinte, a cidade de Magdala acordou com uma notícia estranha. Maria de Migdol, a mulher venerada e vendida, que atraía a Magdala recursos e viajantes famosos, que era protegida de Próculo, senador romano, havia enlouquecido. Da sua casa suntuosa, pela janela ela tirava as vestes, as joias, tudo que tinha, numa crise de loucura. Todos ficaram abismados. Ela libertou os escravos, deu-lhes o direito à liberdade. E quando estava a sós, com uma jovem serva que a amava, beijou-a, despediu-a na direção do lar dos seus pais e desapareceu da cidade. Foi morar em qualquer lugar, levou alguns recursos para os dias amargos que viriam com certeza. E a cidade decantou que a pecadora apaixonara-se pelo feiticeiro de Nazaré. A verdade é que a partir daquela tarde, daquela noite, desse amanhecer renovador,
No meio da multidão que escutava Jesus, sempre havia uma mulher de rara beleza. Era Maria de Magdala, a pecadora arrependida. A princípio foi rejeitada, censurada, mas ela se misturava com a multidão para não chamar a atenção. Outras mulheres olhavam-na com despeito e amargura, os homens com lubricidade, mas o seu vestir, o seu comportar-se e o seu deslumbramento ante o homem nazareno quando falava do Pai, da mansão celestial, tocava até as lágrimas. Passaram-se os dias e ela foi sendo identificada. Ela recordava-se de que, na infância, aqueles contadores de histórias de Jerusalém haviam narrado que um dia viria em um cavalo triunfador o libertador de Israel. Mais tarde, pela adolescência, ela ouviu falar daquele homem que conquistaria o mundo em nome do reino de Judá. E agora, ela que se apaixonara por esta manifestação visionária, lembrava-se de quando em Jerusalém, abandonada pelos pais, ela foi vendida. Ainda trouxe como lembrança a veste daquela noite trágica em que foi levada para um bordel. Também trouxe um vasilhame estranho que estava sempre próximo dela. Um vasilhame estranho que deveria ter um perfume muito raro. E os anos começaram a aparecer. O primeiro ano, e ela ficou famosa. Os homens propunham-lhe que voltasse. Ainda estava jovem, havia o frescor da mocidade, mas ela não dava importância. Foi assim que ela se aproximou de Jesus, que ela conheceu Maria, a mãe do carpinteiro galileu. Foi assim que ela teve intimidade com Pedro e com João. Foi assim que ela também se dirigiu naquela viagem final a Jerusalém com todos. Passou pela casa de Lázaro, de Maria e de Marta. Quanta doçura naqueles três irmãos. E seguiu a Jerusalém que assassinava os profetas. E viu a entrada triunfal do domingo, a glória, os ramos, as flores e os tecidos caros jogados ao chão, que eram pisados pelo jumento. Havia no rosto dele uma melancolia estranha, como se ele adivinhasse o que ia acontecer. E, de fato, no meio da semana, em pleno êxito da sementeira da cristandade, do pensamento doce do Evangelho, chegou a notícia trazida por João, que ele havia sido preso. Ela ainda se encontrava na casa da última ceia, com os demais amigos. Não estava à mesa. A mulher nunca sentava à mesa. Estava servindo com os outros. E até ela soube que ele fora preso. Ela correu para a grande praça dos julgamentos. E durante toda a noite, à madrugada, ela o viu, marcado pelo sangue, pelas chibatadas, pela coroa de espinhos. No dia seguinte, naquela via tortuosa e estreita, ela o acompanhou, viu a primeira queda. A cruz pesava quase 70 quilos, dizem os estudiosos. Estava sobre o ombro direito, que feriu, e ele cambaleou 2,
3 vezes ele caiu. E ela, com o coração dominado pela amargura, amparava a Mãe Santíssima, que chorava humildemente ao lado de outras mulheres, de Joana, de Cusa, de Maria de Jerusalém, da Verônica. Eram as mulheres estoicas que acompanhavam o martirológio pela rua, a Via Crucis Dolorosa. E viu, quando ele chegou ao Monte da Caveira, os céus escureceram-se. Um trovão inesperado sacudiu a terra, como se fosse um terremoto. O povo fugiu assustado. E os guardas, a galhofa, distenderam-no no madeiro e começaram a cravejar-lhe os punhos, os pés, e depois levantar a cruz, que naquele momento, quando caiu no fosso, que foi enchido de pedras, o corpo derreou e as farpas da madeira entraram-lhe pelas costas, já dilaceradas. Ele fez um movimento de dor e ela pôde ver aqueles olhos que se abriram. Nunca mais esqueceria daquela tarde terrível em que o templo também sacudira. A imensa cortina que separa o altar do Santo dos Santos rasgou-se de alto a baixo e a tempestade desceu sobre a terra. Ela o viu morrer e foi recolher-se na casa de Maria de Jerusalém, a mãe de João Marcos, que era discípula de Jesus e que albergou também Maria, a mãe dele. E ao terceiro dia, ela, Pedro e João correram para tentar embalsamá-lo. Ele estava numa cova especial que José de Arimateia mandara fazer para ele próprio, uma sepultura virgem que era vedada por uma pedra mó redonda. E quando chegaram, amanhecia suavemente. A pedra estava corrida, a primeira antessala, e logo a sala com o túmulo aberto no chão. Eles olharam e lá estavam os panos, aquele que ostentava o queixo, e o imenso lençol que devolveu o corpo e que foi oferecido por Nicodemos, que nunca esqueceu do encontro que teve com ele. Então Pedro e João desceram de volta à cidade antiga, atravessaram a Porta Formosa, e ela ficou ali naquele jardim silvestre, entre as pedras do Calvário, quando viu, contra a luz, uma figura. Amanhecia, e ela acreditou tratar-se do jardineiro. Então acercou-se e disse: "Olá, Senhor", quando ele se voltou para trás. E ela ouviu, tombou-lhe de joelhos aos pés: "Rabone", a mesma palavra do primeiro encontro. Vai, Maria, não me toques. Ainda não estive com meu pai, mas vai dizer-lhes que eu voltei. O júbilo cantava na alma da arrependida. Ela estoava e saiu a correr na direção da casa da última ceia, onde possivelmente estariam todos, comentando a cova vazia. E ao chegar, ela encontrou os comentários, a decepção, as lágrimas de alguns desencantados, mas ele voltou. Eu acabo de vê-lo. Todos foram tomados de espanto.
Mas como voltou? Ele ressuscitou. Ele pediu-me para que vos viesse dizer. Então, um deles, séptico e frio, machista, olhou bem para ela e disse: ele te apareceu a ti? Logo a ti. A palavra era grifada, porque as criaturas humanas somos assim. Nunca perdoamos. Mesmo quando dizemos eu te perdoo, no momento qualquer dizemos eu me lembro, eu te conheço, eu me lembro. É ainda o perdão humano e infeliz. Como é que ele ia aparecer-te a ti? A sua mãe está aqui e ele não apareceu. A Simão, a quem ele nos entregou, ele não apareceu. A João, que era o mais amado, havia ciúme, inveja, amargura nessa voz. Mas foi aparecer a ti. Ela então compreendeu. Era mulher. Era uma ex-meretriz. Então houve um silêncio de gelo. E a mãe dele acercou-se-lhe, abraçou-a ternamente e disse: eu creio, sim. Meu coração diz-me que ele te apareceu a ti. As duas se abraçaram, chorando. E esse dia foi de expectativas. Mais tarde, quando um deles que não estava presente apareceu, a dúvida se lhe instalou perversa, cruel. Eu gostaria que ele me tivesse aparecido. Eu gostaria. A sala estava fechada. E, de repente, ei-lo que entra com a mesma túnica, aquela que descia até os pés, da tonalidade marrom, o manto azul no ombro, o rosto aberto num doce sorriso. Vem, Tomé, toca, abriu o peito, entre a terceira e a quarta vértebra do lado direito, disse: toca. E Tomé pôs o dedo. Eu creio. Eu creio. Tu creste, porque viste. Bem-aventurado aqueles que não viram e crerão. A Sinfonia da Boa Nova agora sai do túmulo para cantar júbilos. Herodes Antipas sabe. Naturalmente foram seus discípulos que roubaram o cadáver para confirmar o que ele houvera dito, que 3 dias depois voltaria. Jerusalém estava em polvorosa, procurando os ladrões dos cadáveres. Alguns foram presos. Havia pânico. E Jesus lhes recomendara que voltassem à Galileia. A Galileia era uma região pobre, tão pobre que aqueles outros que residiam nas demais províncias, da tetrarquia, eram 4 províncias, costumavam dizer: que pode vir de bom da Galileia? A Galileia de pescadores, de vendedores humildes, que era um lugar de trânsito. Então eles voltaram àquela Galileia romanesca, de flores miúdas e perfumadas nas estradas. Voltaram. E ali tiveram a oportunidade, mais de uma vez, de vê-lo. Foi numa madrugada, daquelas madrugadas infrutíferas, em que os amigos voltaram ao mar para pescar. E o mar estava bravio. Não lhes ofereceu o alimento diário. Estavam desiludidos.
Era quase madrugada, quando de repente viram um vulto branco passear na praia. Olharam. Quem seria aquele estranho? E então ele disse: atire as redes para a esquerda. E Simão atirou as redes. E quando começou a puxar, quase romperam-se de peixes volumosos jogados ali na barca. Fizeram fogo na praia, comeram-no, e ele também. Não era uma ilusão, uma alucinação, uma histeria, uma alucinação esquizofrênica. Era um fato real. Eu estou convosco, conforme vos havia prometido. Ali estava Jesus, com toda a sua infibratura moral, toda a grandeza do seu amor. E eles exultaram. Já não havia razão para duvidar. Logo depois, no entardecer, eram aqueles dias formosos das aparições. Da mesma forma que ele apareceu na estrada entre Jerusalém e Emaús. E foi até Emaús, conversando com os 2 discípulos, que somente o identificaram na hora de partir o pão, da hospedaria que elegeram, e que voltaram correndo a Jerusalém para dizerem que havia estado com ele naqueles dias inolvidáveis, e que o Evangelho se estruturava nas almas em um nascimento de esplendor. Era uma tarde de saudades. Havia mais de 500 pessoas ali à borda do mar, entre as pedras. João, o discípulo amado, aquele que não experimentaria o martírio pelo seu grande amor, estava falando. A sua voz juvenil parecia um canto de um uirapuru. E ele falava das bem-aventuranças, esta sinfonia que mudou os códigos da humanidade, que trouxe o amor como sendo a fonte única e generosa de atender a todas as necessidades humanas. Ele estava de pé, a multidão deslumbrada e a natureza fazendo quase um silêncio que um vento suave quebrava. E ele dizia: bem-aventurados aqueles que creem, aqueles que se entregam a Deus. E mal terminar o monossílabo, ele o viu. Estava ali ao lado, flutuando no ar. Todos ficaram extasiados. E então ouviram uma voz como um canto. Eis que eu vos mando, como ovelhas mansas, ao meio de lobos ferozes. Mas ide e pregai, ide e levai a boa nova do reino a todas as gentes. Ide e livrai-vos de mim. Venho despedir-me e dar-vos dons e poderes. Caminhareis 2 a 2, pisareis nas serpentes que terão a cabeça esmagada e não vos farão mal. Os loucos, os obsidiados, os espíritos demoniosos temer-vos-ão e serão afastados. As doenças
serão liberadas. Eu vos mando, ide. E todos viram que ele se elevava suavemente, como se tivesse sobre os pés uma catapulta invisível que o erguia. E escutaram à distância a doce voz: nunca eu vos deixarei órfãos. Estarei convosco até a consumação dos séculos. Tende bom ânimo. Nunca experimentareis o espinho da dúvida cruel, nem fugireis da verdade. E desapareceu. Aqueles 500 da Galileia entreolharam-se. As lágrimas desciam silenciosamente. Corriam como se lavassem todas as culpas. A natureza balbuciava canções do seu próprio seio e as estrelas pirilavam a uma distância imensurável. E Maria de Magdala saiu com eles. Começava agora a grande jornada. João e seu irmão foram para a casa de seus pais e logo depois iriam para Jerusalém. Tiago, André, cada qual escolheu um lugar para levar a boa nova e em poucos dias quase todos haviam partido, menos ela e Simão. Estavam na praia. E Simão lhe disse: Maria, agora eu me vou. Leve-me com você. Pediu a mulher arrependida. Simão baixou a vista. Não posso, Maria. Você é mulher. As mulheres são frágeis. Ele não lembrou que foram as mulheres que acompanharam Jesus e que todos eles, menos João, abandonaram a via crucis. Esquecer a grandeza da maternidade, do sentimento feminino. Não posso, Maria. Se você novamente delinquir, os fariseus nos destruirão. Ela compreendeu. Era outra. Ele partiu. E ela ficou. Que fazer da vida? Foi à cidade. Esteve em Magdala, procurando trabalho doméstico, mas ninguém lhe deu. As outras mulheres, ao vê-la tão despojada, meneavam a cabeça e lhe diziam: vai atrás do teu Galileu. Nós soubemos o que aconteceu na casa de Simão. Nós soubemos na casa de Simão. Havia na região um homem que era rico e era extravagante. Ele tinha o hábito de receber em sua casa para festas as pessoas notórias e naturalmente ser comentado. Ele ouviu falar de Jesus e convidou Jesus para ir à sua casa. Era fariseu. E Jesus não deveria aceitar, mas, para a surpresa de todos, Jesus aceitou. E foi, acompanhado de João e Tiago. Atravessaram o pátio imenso até chegar à mansão. Ele estava à porta, recepcionou-os e os levou até a sala do banquete. Romanos, gregos, judeus estavam deitados no triclínio para a refeição, como era hábito da época. O homem, então, sentia orgulho porque todos olharam Jesus. Havia nele uma beleza peculiar.
quem o visse nunca mais o esqueceria. E estava ele ali sentado quando, de repente, ouviu-se um tumulto. Simão levantou-se e viu correndo uma mulher seguida pelos servos. Quando se aproximou mais, ele reconheceu. Era Miriam de Migdol, a meretriz arrependida. Então ele deu um sinal a um dos escravos para expulsar aquela mulher. Ela parou e olhou para ele. Com este olhar de vítima, porque Simão era puritano, falava que o comércio dela era miserando, mas ele também era seu cliente. Quase todos ali eram seus clientes. Às escuras, porque para muita gente honra é não permitir que o povo saiba do que faz às escondidas. Mas a honra do Evangelho é diferente. Ser a sós, como se estivesse com a multidão. A mesma conduta. Não proceder bem para dar satisfação. Proceder bem pelo prazer inefável de proceder bem. Então ela olhou, ele abaixou as vistas porque teve medo que ela o apontasse. E ela ia apontá-lo. Então ela olhou em volta e viu Jesus. Então ela correu, levava o vasilhame, aquele de alabastro, abriu e derramou um perfume de nardo, raríssimo, que ela havia ganhado de algum admirador que não usou seu corpo. Então o perfume era puro, porque não veio da lama do sexo desvairado. Ela havia guardado como única lembrança de que um dia houve um homem que não lhe pediu nada e que lhe deu, provando que o amor se apresenta de 1000 formas de acordo com a estatura moral do indivíduo. E então Jesus deixou. E ela chorava e enxugava com os cabelos. Então Simão começou a pensar, este não é profeta coisa nenhuma. Se ele fosse profeta, ele saberia quem é aquela que está aos seus pés chorando. Jesus olhou para Simão e falou, Simão, dize, mestre, os hipócritas são rápidos, estão sempre armados. Eu gostaria de fazer-te uma pergunta. Tu és um homem probo, sábio, conhecedor dos negócios. Oh, Simão sentiu o estímulo. Oh, muito obrigado. Simão, eu queria perguntar-te uma coisa. Havia um homem que tinha 2 devedores. Um devia 1000 denários. O outro devia 10.000. E como ambos não pudessem perdoar, não pudessem pagar, ele a ambos perdoou. Eu te pergunto, qual aquele que mais o amou? Simão foi rápido. Aquele a quem mais ele perdoou. Oh, dizes muito bem. Simão, quando eu cheguei à tua casa, tu não me deste água para as abluções, que são recomendadas. Não me deste o beijo. Não me deste a toalha para limpar o suor. No entanto, esta mulher que aí está, beija-me os pés, lava-os com lágrimas. Vai, mulher, todos os teus delitos te são perdoados, porque muito amaste, e não voltes a te enganar. A mulher deu um grito e saiu. Ela agora estava
pedindo um trabalho digno de porta em porta. E todas as portas se lhe fecharam no rosto. Volta à prostituição. Tu não eras a ladra dos nossos maridos? Eles certamente te darão muito mais do que a nós que nos dão. Ele ouviu palavras ácidas, mas não podia. Ela havia encontrado a vida em abundância. Todos nós lutamos para encontrar a harmonia plena. E nem sempre encontramos o caminho. Mas ela o encontrou, sim. Não se permitiu descer ao fosso das misérias. Voltou à praia. E no dia seguinte, pela manhã, ela viu que se aproximavam alguns leprosos. Eles tocavam o instrumento que os anunciava. Lepra, saiam da frente. Lepra era uma tábua e outra que soava, de quando em quando. Ela quis correr, mas ela estava acostumada com os leprosos. Quando eles se acercaram, eram mulheres, meninos, idosos, alguns a pé, outros em montarias. E ela perguntou: a quem buscais? A Jesus de Nazaré. Nós viemos da Síria para que ele lave as nossas misérias. Ela disse: oh, chegastes muito tarde. Mataram-no, crucificaram-no em Jerusalém pelo crime de amar. Mataram-no. E aí ela começou a falar sobre ele. Mas eu estive com ele. Eu vi quando ele passou a mão em um ranceniano que recuperou a saúde no momento. E falou. As autoridades vieram para expulsar os doentes que ali não podiam ficar. E eles agora, com os olhos enxugados do pranto, a certeza de que Jesus não os abandonaria, foram além, na direção de Jerusalém, para o Vale dos Imundos. E ela ficou a sós. Mas quando ela viu aquele magote desaparecer numa curva, ela não tinha ninguém. Foram seus primeiros amigos e irmãos. Ela correu e disse: esperai. Começou a gritar: esperai-me. Até que chegou e abraçou as criancinhas e foi com eles. Quase um mês depois, no Vale dos Imundos, entravam aqueles rancenianos com uma mulher com traços de beleza ainda vigentes. Toda tarde, em um pequeno platô, ela subia e falava para aquelas vidas retorcidas, aqueles corpos estiolados. Ela falava de Jesus, sobre Jesus, o amor de Jesus. Eles riam, choravam de esperança. E 10 anos depois, ela tomava banho um dia, quando percebeu uma despigmentação no colo. Pegou um graveto e tentou. Não sentiu dor. Ela teve uma iluminação. Normalmente, à tarde, ela começava assim: meus irmãos, vós, os leprosos. Mas naquela tarde foi diferente. Meus irmãos, nós, os leprosos. Todos aplaudiram. E Maria de Magdala estava subindo os últimos degraus da redenção. Os dentes caíram-lhe. As abas das orelhas cresceram. As narinas foram carcomidas.
Alguns dedos pareceram ceifados. Os dos pés foram amputados. E agora as febres quase não enxergava. E ela resolveu visitar Maria, a Santíssima, que estava em Éfeso, onde João havia aberto uma igreja, onde Paulo de Tarso estivera pregando a doutrina de Jesus. Então ela sentiu uma saudade imensa da mãe de Jesus e disse aos amigos: até o reino dos céus não nos veremos mais na terra. Começou a viagem. Eles dissuadiram o que puderam. Você não aguenta chegar lá. Sim, aguento. Viajava de noite, repousava de dia por causa do calor. Crianças atiravam-lhe pães, frutas, e ela fez a viagem quase infinita. E certa manhã, às portas de uma cidade triunfal, ela desmaiou. Um casal de cristãos que morava na redondeza, vendo-a pronunciando o nome de Maria de João, carregaram-na e levaram ao promontório, defronte da Catedral de João, em que morava Maria de Nazaré. Quando a Mãe Santíssima a viu, seu coração de indulgências repetiu as lágrimas do Calvário. Acarinhou-a na cama, mas ela estava em delírio. A febre. 3 noites e 2 dias. No terceiro dia, ao amanhecer, ela estava muito inquieta. De repente, acalmou-se. Sentiu o vento frio do amanhecer. E se percebeu fora do corpo. O corpo ali estava com as chagas, as pútridas carnes. E ela agora estava como Miriam dos gloriosos dias de Magdala. Havia desencarnado. A Mãe Santíssima chorava em João. Ela então flutuou no ar e lembrou-se da Galileia. Um cortejo invisível carregou-a dali das margens do mar. E, de repente, lá de cima, ela pôde ver que o Rio Jordão parecia um alaúde, no qual Jesus cantara a sinfonia imortal do Evangelho do Pai. Então ela desceu, ouvia aquelas vozes cantarolando. Estava na praia, na mesma praia, em Cafarnaum, onde saltara a primeira vez. E olhava o mar, o dia esplendente de sol. Ela viu alguma coisa. Avançava na sua direção. Era um ser de indumentária larga e alvinitente. Havia uma luz poderosa. Ela percebeu, adentrou-se pelas águas do mar. Era Jesus. Ela tirou-se dos braços. Ele afagou-a e lhe disse docemente: Maria, já atravessaste a porta estreita. Dorme. Vem comigo para o lar que eu te reservo no meu reino. Então, se pôde ver uma luz que subia do mar da Galileia e se perdia no infinito. Naquela noite, provavelmente, quando um astrólogo fenício olhou os céus, ele percebeu uma estrela novíssima. Era Maria de Magdala
entrando no reino dos céus. A história de Maria de Magdala, de alguma forma, é a nossa história. Nós temos as feridas na alma da nossa trajetória difícil, em muitas reencarnações. Mas nesta nós estamos procurando a harmonia da psicologia profunda do Evangelho. Estamos procurando o reino de Deus. Jesus disse que não nos deixaria sós. E veio o Espiritismo dizendo que eram as vozes que estavam nos céus, as estrelas que se abalaram e desceram à terra. Então nós estamos procurando o caminho, ei-lo diante de nós. Jesus está nele. Eu vos esperarei e estarei convosco até o fim dos séculos. A morte, esse fantasma, o Espiritismo eliminou. Ninguém morre. Só a vida, e vida plena, esplendorosa. Jesus é a demonstração mais ampla, como disse Paulo. Se Jesus não ressuscitasse, tudo era vão, quanto ele disse. E depois as testemunhas da história das comunicações espirituais, de que Allan Kardec se fez o vexilário e adotou na codificação espírita. O Livro dos Espíritos exalta Jesus como nosso guia e modelo. Vamos até ele nesta hora tão difícil. Sejamos fiéis. Hajamos como ele gostaria que o fizéssemos. Demo-nos as mãos. Ajudemo-nos em nosso calvário de arrependimento. Maria de Magdala é o exemplo para a mulher contemporânea, que, em nome da liberdade, abraçou a libertinagem, que, em nome dos direitos que lhe pertencem, derrapou nas depravações que são a trajetória do homem do passado, do ser masculino do passado. A mulher, pela santa maternidade, é co-criadora com Deus. E Jesus chamou-a. É o primeiro personagem da história que se cerca de mulheres para edificar o reino dos céus. Aquele homem ímpar, inolvidável, está chamando os corações femininos para a redignificação do planeta terrestre. Ao amanhecer do mundo de regeneração, Marias de Magdala, que somos muitos de nós, antes de conhecer Jesus, eis a nossa oportunidade. E ele nos dirá, ficarei convosco até a consumação dos séculos, até o dia em que vos possa dizer, vinde, atravessaste já a porta estreita. Irmãs queridas, queridos irmãos, demo-nos as mãos e instauremos na terra o reino de Deus nas bases sublimes do amor que ama, do amor que perdoa, do amor que sente, do amor que vive. Deus é amor, disse João Evangelista. Assim, portanto, olhando a grande Magdala,
que é o planeta. E lembrando-nos das Míriams, das Marias, masculinas e femininas, que nos equivocamos no prazer asfixiante e nos entorpecemos no jogo da sensualidade perversa. Que possamos encontrar a linfa lustral do Evangelho de Jesus para seguir e poder dizer: Senhor, eis-me aqui. E ele, gentil, dizer: já atravessastes a porta estreita, dorme para despertares na minha casa, no reino dos céus. Muito obrigado.